Seria essa a Copa mais democrática? E aí, rapaziada, tudo certo? Bom dia pra vocês aí. Tá de noite, como vocês podem ver, como eu sempre gravo praticamente. Vamos falar sobre os jogos de hoje. Portugal estreando, empatando com o Congo. Inglaterra estreando, ganhando da Croácia. Vamos falar, né? Por que eu digo, que coloquei até no título do vídeo, que essa é uma Copa democrática, que é a Copa democrática, né? Porque a gente tá vendo uma Copa muito mais igual, né? Assim, a gente não tá vendo uma Copa que só começa nas fases de mata-mata, a gente ainda não viu como vai ser o mata-mata e a gente ainda só tá na primeira rodada, né? A primeira rodada acabou de acabar. Mas a gente não tá vendo, né? Uma Copa que começa só no mata-mata, ou uma Copa que a fase de grupos é sem graça, que ninguém liga pra fase de grupos, porque a gente tá tendo muitas zebras que já não tá começando a não se tornar mais zebra, né? Assim, quando a gente tem muita zebra, começa a se tornar o normal, né? A gente teve a Espanha tropeçando, o Brasil não posso nem falar que é zebra, mas era favorito pro jogo, Portugal agora, Catar e Suíça, né? E a gente tá tendo, acho que mais jogos de igual para igual, né? Vamos se dizer assim, não só como zebra, mas jogos de igual para igual a gente tá vendo. A gente tá vendo as seleções menores conseguirem competir com as seleções maiores, o que antes não era tão real assim, né? Apesar de ter uma ou outra que beliscava alguma coisa, Marrocos em 2022, a Croácia na final em 2018, em 2002 lá a Turquia chegando na semifinal, mas a gente não via tanto, né? E agora a gente tá vendo mais. O próprio Uzbequistão fez jogo difícil para Colômbia, não foi um jogo fácil, assim. Colômbia segurou 1-1 até quase praticamente a segunda parte do segundo tempo ali, né? Porque, como já diziam VSR e Beckler e etc., o futebol tá virando NBA, tem 4 tempos agora, né? Com a parada técnica. Então, mais ou menos ali pro segunda metade do segundo tempo que o Uzbequistão começou a dar mais a bola para a Colômbia realmente não conseguir desempenhar, mas no resto do jogo era um jogo bem de igual, assim. E é um padrão, né, que a gente vem vendo, são jogos de igual. E aí, cara, eu acho que isso mostra talvez a evolução do futebol. Não acho que é a decadência dos times mais fortes, acho que pelo contrário, acho que sim é evolução das seleções que teoricamente eram mais fracas. A gente tem das 4 estreantes, 2 perderam e. Minto, né? 3 perderam porque o Uzbequistão é estreante. Mas a gente teve o Uzbequistão jogando muito bem, fazendo jogo difícil. Curaçao fazendo. Ok, levou 7, então não vou nem comentar. Mas fez o gol na Alemanha e fez festa. Cabo Verde empatando com a Espanha, enfim. Um futebol mais democrático, um futebol mais igual, né? A gente poderia dizer assim. E é muito curioso a gente ver isso, né, gente? Assim, é curioso porque ninguém esperava e tá começando a se tornar normal, como eu disse. Vamos falar dos jogos? Vamos começar por Portugal e Congo, né? República Democrática do Congo. Que péssimo jogo de Portugal, hein? Que jogo fraco da seleção de Portugal. Assim, os primeiros 10 minutos de Portugal foram bons e depois do gol, Portugal tira o pé e, assim, parece que já tava ganho o jogo. Finge que não tem mais jogo pela frente, caga pro jogo, vamos falar certa a expressão, caga pro jogo, né? Assim, fala que se dane o resto do jogo, porque a gente já ganhou, a gente vai meter um ou outro, mais um ou outro gol ali, e toma um empate e segura o empate. E no final do jogo, assim, como ainda tem algumas boas saídas pro ataque, no contra-ataque, e oferecendo perigo à seleção portuguesa, né? Então, assim, achei um jogo ruim, bem abaixo de Portugal, e um jogo ruim do Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo, a gente muito se criou a expectativa das pessoas em volta dele hoje, pelo que o Messi fez ontem, e o Mbappé, mas principalmente o Messi, né? Aí todo mundo olhava. Desculpa, pessoal. Todo mundo olhava pro Messi, porque o Messi fez, e falava, hoje o Cristiano Ronaldo vai querer chutar qualquer bola. Hoje o Cristiano Ronaldo vai pegar a bola e chutar no gol, que vai buscar os gols, e etc, e etc. E não foi o que aconteceu, né? O Cristiano Ronaldo no final do jogo não deu nenhum chute no gol.
não teve nenhuma grande chance e não ofereceu perigo. Assim, no jogo de hoje, né, de ontem para vocês, e nos últimos jogos de Portugal, Cristiano Ronaldo não oferece perigo mais para o adversário, assim. Você olha para o time de Portugal, a primeira coisa que você aponta é o meio de campo, depois você olha para as laterais e depois você vai falar do Cristiano Ronaldo, que sempre foi o cara dessa seleção. Sempre foi. E infelizmente não tá conseguindo mais ser. Não é igual a Argentina, que a gente olha a Argentina e fala Messi, né? Não mais. Isso também porque a geração de Portugal melhorou e é melhor do que a seleção da Argentina no papel, nos nomes, mas também por mérito de Messi e demérito de Cristiano, né? Apesar de, óbvio, ele fez uma Nations muito boa, terminou a Nations como um artilheiro, gol na final contra a Espanha, jogou demais, decisivo, mas assim, da Nations pra cá, o Cristiano Ronaldo só faz gol, assim, pra quem assiste os jogos, só faz gol de pênalti ou gol embaixo do gol, assim, você não vê mais o Cristiano Ronaldo achar um gol sozinho, ou fazer uma porrada de longe igual ele fazia, ganhar na corrida, você não vê mais. E por outro lado, você vê o Messi fazendo o que fez ontem, né? 2 gols de fora da área, um golaço, aço de fora da área no ângulo, o outra chapada no cantinho e dando show o Messi, né? Você não vê mais o Cristiano Ronaldo fazendo isso. E o Cristiano Ronaldo era o cara longevo, né? Por mais que o Cristiano Ronaldo tenha 2 anos a mais que o Messi, ele era a representação do cara longevo. E quem tá jogando uma Copa do Mundo com 39 anos e acabando com a Copa do Mundo é o Messi, né? Cristiano com 37, que foi na última Copa, não conseguiu jogar, não fez gols no mata-mata, só fez um gol de pênalti. E é curioso, porque como eu disse, a seleção de Portugal, hoje, pra mim, a geração de Portugal é melhor do que a geração da Argentina. O meio-campo, que é o grande forte da Argentina, tirando o Messi, é melhor de Portugal. Talvez o Lautaro e o Julián Álvares, mas o Lautaro da Inter não é o Lautaro da seleção argentina. Então, meio que... Mas assim, ainda tem o Julián Álvares, ok. Mas o ataque é Cristiano Ronaldo, mas enfim. Eu ainda acho que o time de Portugal é melhor, as laterais de Portugal são talvez as melhores do mundo, né? E é isso, cara. Assim, Cristiano Ronaldo não oferece perigo, Portugal mal demais. O João Neves pra mim foi o melhor em campo porque... Do lado de Portugal, eu digo, né? Porque fez o gol e porque era o único cara que me parecia tentar, eram ele e o Bruno Fernandes. O resto eu via muito, sentia muito desligado, assim, do jogo, né? Me sentia os outros caras muito avoados, né, assim, perdidos, tal qual o Cristiano Ronaldo, que assim, nos primeiros 10 minutos, onde Portugal tava bem, o Cristiano Ronaldo também, assim, nos primeiros 20, vamos dizer, o Cristiano Ronaldo tava louco pra tentar receber a bola, ia lá no meio de campo buscar a bola, e teve, por exemplo, um lance que ele vai no meio de campo bater, receber a bola pro Vitinha, devolve pro Vitinha, o Vitinha acha o ponta, o Rafael Leão, e o Rafael Leão vai cruzar na área, o Cristiano Ronaldo não tá lá pra chutar no gol, né? Não tá lá pra finalizar a jogada porque ele quis descer muito pra ir atrás da bola. E isso fez mal, né? Acho que faz mal. E ele meio que entende isso, mas ele tenta corrigir isso de um jeito pior, porque ele se esconde no meio dos zagueiros, só fica pedindo a bola dentro da área pra tentar receber uma bola no ar e não busca mais jogo nenhum. E aí ele some no jogo, né? Some do jogo. Então, assim, Portugal tem que abrir o olho. A Colômbia acabou de ganhar de 3-1 e tá buscando a liderança do grupo. E pelo futebol da Holanda não, da Colômbia e o futebol de Portugal, eu não duvidaria nada a Colômbia passando em primeiro, porque acho muito difícil a Colômbia tropeçar para Cabo Verde, né? E aí o saldo vai se fazer valer. Vamos para outro jogo? Inglaterra e Croácia. Inglaterra de Harry Kane, que fez 2 gols hoje, o melhor jogador do mundo na temporada entre clubes e talvez um candidato fortíssimo ao melhor do mundo, né? E talvez o possível melhor do mundo no final da temporada, né? Isso vai depender muito da Copa. E era um medo, assim, né? Para os ingleses e para todo mundo que acompanha a Inglaterra, era um medo eles chegarem e repetirem o que aconteceu em 18, em 22, não conseguir jogar, não conseguir ser decisivo, né? Em 18, a Inglaterra até chega na semifinal, mas não consegue vencer a Croácia. Em 22, nas quartas, o Kane perde aquele pênalti, sai como pipoqueiro. E hoje,
como ironia do destino, ele perde o pênalti de novo, né? Mas o Livakovic estava adiantado e ele bate o pênalti de novo e converte e abre o placar. E aí, assim, o primeiro tempo muito equilibrado, um jogaço, aço no primeiro tempo. E no segundo tempo também, muito bom jogo, como um todo, talvez o melhor jogo da Copa até agora. Mas o primeiro tempo muito mais equilibrado, a Croácia conseguindo jogar, conseguindo bater de frente, conseguindo controlar, achar espaços e atacar quando era necessário. E o jogo, o primeiro tempo acaba 2-2, né? E acho que a partir do segundo tempo a Croácia sente um pouco, sente até um pouco fisicamente. É reflexo dessa geração croata que em 2022 já era uma geração antiga e esse ano ainda é uma geração antiga, por mais que alguns jogadores tenham saído, mas Modric segue lá, mas é o Modric, o Kovacic segue lá, mas no banco, o Perisic segue lá como titular, alguns nomes que já são velhos, né, que já são talvez, obviamente a última Copa deles, mas talvez a última Copa de alguns tinha que ter sido em 22 e continuaram porque a Croácia não vem revelando grandes jogadores, né? O Gvardiol surgiu ali, mas assim, nada além dele. E aí a Croácia sente o segundo tempo e a Inglaterra volta bem melhor no segundo tempo, né? Volta assim muito superior no jogo, dominando mesmo, e aí a partir do segundo tempo a Inglaterra mostra para que veio na Copa, né? Mostra assim, o primeiro tempo não foi ruim da Inglaterra, mas acho que o segundo tempo é a Inglaterra que todo mundo queria ver, pelo menos dos ingleses, né? Queria ver essa Inglaterra dominante, essa Inglaterra utilizando os pontos fortes que tem, essa Inglaterra potencializando seus jogadores, o Kane fazendo o que faz no Bayern, o Bellingham fazendo o que faz no Real, o Madueke de titular me impressionou, achei que ia ser o Saka, que é o titular da posição na teoria, né? Mas o Tuchel é o Tuchel, né? O Tuchel gosta de tirar jogadores do time para fortalecer o seu estilo de jogo que ele tem na cabeça. E foi até o que aconteceu na convocação, pela não ida de Palmer, Foden, Maguire, entre outros, né, etc. E o Gibbs White também. E aí a Inglaterra se mostra, né, ser essa Inglaterra dominante e começa a sobressair realmente bastante sobre a Croácia e que não consegue reagir, faz o 3-2 e no finalzinho do jogo ainda o Rashford fecha o caixão com uma bela jogada do Saka que entra e entra muito bem, tal qual o Rashford, né, que entra do banco e entra muito bem. Cara, tem que abrir o olho sim para essa Inglaterra. Eu acho que eu, inclusive, fui um dos caras que falei sobre isso da Inglaterra ser um time que talvez fosse a decepção, porque todo mundo esperava por ter o Kane, por ter o Bellingham, que apesar de não ter ido tão bem na temporada, é o Bellingham, ter grandes jogadores, o Arsenal ter chegado na final da Champions com alguns jogadores ingleses, o próprio Declan Rice, que é um cracaço, aço de bola, tá em todo lugar do campo, muito bom volante, talvez o melhor do mundo hoje, né? E a gente falava que talvez essa Inglaterra fosse uma surpresa ou negativamente, né, uma decepção, porque essa Inglaterra não conseguia jogar, não conseguia desempenhar, mas se manter esse nível de hoje, cara, é grande candidata. Além de que Espanha foi mal na estreia, hoje o Portugal foi mal também, o Brasil jogou muito pouco, né? Não vou falar que pelo resultado ficou ruim, ficou, né? Porque não tinha que ter empatado com o Marrocos, mas o futebol que o Brasil praticou na estreia foi um futebol horroroso, assim, muito ruim de ser visto, muito fraco mesmo, limitado, e empatou por sorte, infelizmente. E isso eleva um pouco o nível de favoritismo da Inglaterra, que já era grande, mas com essa desconfiança matada, né? Com essa desconfiança, não matada, porque é só o primeiro jogo, mas com essa desconfiança meio que esclarecida, acho que fica melhor para a seleção da Inglaterra, fica melhor o cenário para a seleção inglesa, né? E assim, cara, que Copa que vai ser, hein? Essa Copa, a primeira rodada já foi incrível, com as zebras, com seleções menores ganhando, com futebol praticado, com muitos bons jogos, com bons jogos inesperados, como Áustria e Jordânia, que foi um jogaço, como Irã e Nova Zelândia, que também foi um jogaço e ninguém esperava. E, cara, que Copa que vai ser, com grandíssimos personagens, né? A gente vai ter em todas as seleções grandes, assim, muitos bons personagens. Acho que só a Alemanha, que é meio carente,
tem muitos bons jogadores, óbvio, o Havertz, o Wirtz, etc, mas nenhum muito que chame assim, né? Apesar da Alemanha ter enfiado 7, a gente não pode esquecer disso, foi Curaçao, mas os outros grandes como Portugal e Espanha tropeçaram. A gente tem o Olise, que tá jogando muita bola, a gente tem o Mbappé, a gente tem o melhor do mundo atual, que a gente não pode esquecer. No Brasil, a gente vai ter a volta do Neymar, a gente tem o Vinícius Júnior, a gente tem o próprio Rafinha, o Endrick, né? Na Inglaterra, a gente tem Bellingham, Declan Rice, Saka, Harry Kane, o melhor do mundo, na minha opinião, o atual melhor do mundo. A gente tem Lamine Yamal, a gente tem Lionel Messi, a gente tem Vitinha, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, muitos e muitos astros, que foi até o que eu gosto de usar referências de outros jornalistas que são minhas próprias referências na profissão, né? E eu gosto de sempre citar eles aqui, porque sem eles eu não seria quem eu sou hoje e quem eu provavelmente me tornarei mais uns anos pra frente de estudo e muito futebol visto, né? Mas o Luizinho disse, né, no discurso dele hoje, no segundo gol do Harry Kane, que essa era a Copa dos protagonistas. E é mesmo, cara, assim, apesar do partida ruim de Portugal, de Cristiano Ronaldo, da Espanha, a gente vê, assim, os protagonistas muito bem, né? O Mbappé, enfim, todos que eu acabei de falar, o próprio Vinícius que fez um jogaço, uma estreia, jogaço é forte, mas fez uma muito boa estreia pelo Brasil, né? Chamando a responsabilidade. E é a Copa mesmo dos protagonistas, né? E, assim, acho lindo. Acho que vai ser uma Copa muito boa de se assistir. Tem chance de ser uma das melhores Copas dos últimos anos. É que 2022 teve o maior jogo da história do futebol, afinal, né? Mas a gente não sabe como que vai terminar essa por causa dessa briga, inclusive dos próprios finalistas da Copa passada pela artilharia da maior competição da história de todos os esportes, né? Então é isso, rapaziada. Hoje um vídeo mais curto. Falei tudo que eu tinha pra falar. Muito feliz de estar vivenciando tudo isso, de estar conseguindo compartilhar com vocês. Agradeço demais, né? E cara, muito obrigado mesmo pelo suporte que vocês estão dando, pela repercussão, por tudo que tá acontecendo. E vamos lá, que a primeira rodada só acabou, mas ainda tem muita Copa pela frente, ainda tem 2 rodadas mata-mata dentro dos 16 avos, muita coisa pra falar, muita coisa pra trazer pra vocês. Espero que vocês gostem, estamos soltando cortes agora nas redes sociais também. Espero que vocês estejam vendo e engajando. É isso, rapaziada, muito obrigado, valeu, falou!